guys! Hoje nós vamos falar sobre os cognatos e os falsos cognatos. Vamos começar pelos cognatos. Os cognatos são aquelas palavras em inglês e português que são escritas de maneira bem semelhante e têm praticamente o mesmo significado. Elas nos ajudam a compreender o texto lá da prova do Enem, porque você vai detectar aquelas palavras que são parecidas com as palavras que você conhece em português e que têm significado semelhante, então vai te ajudar a entender aquela questão e acertar na prova, tá? Então vamos lá. Antes de eu dar para vocês umas dicas bem legais sobre essas palavras que são tão parecidas, eu vou explicar para vocês brevemente por que duas línguas tão diferentes, o português, que é uma língua latina, românica, prima do espanhol, do francês, do romeno, do italiano, que são todas línguas que se originaram no latim, por que tem tanta palavra parecida? E tem, tá? Com o inglês, que é uma língua totalmente diferente, germânica, prima lá do alemão. Eu vou explicar pra vocês. Sabe como hoje o inglês é a língua de comunicação internacional, the universal language, a língua universal, a língua franca da ciência e da tecnologia, a mais influente no mundo hoje? Essa não é uma condição permanente da língua inglesa, tá, gente? É uma condição temporária. Em outros momentos históricos, outras línguas assumiram esse papel, de acordo com o contexto histórico da época, obviamente, né? Bem, vamos lá para trás. Na época do Império Romano, o latim era a língua mais influente, era uma língua poderosa, a língua dos textos sagrados aqui no Ocidente, a língua dos documentos oficiais, a língua oficial. E até hoje o latim é muito influente, tá? Por exemplo, lá na biologia, os termos que designam, por exemplo, as plantas, muitos desses termos são em latim, tanto em português quanto em inglês. Mais pra cá, vamos acelerar na história, com a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, o francês assumiu essa posição de poder e de influência no mundo. Hoje continua sendo uma língua de prestígio, é uma língua que milhões de pessoas falam, principalmente na África, mas em relação à influência internacional, ela está abaixo do inglês. Mas não era assim, não foi sempre assim. O francês era mais influente do que o inglês. E o inglês foi muito influenciado por essa língua francesa e tomou muitos termos emprestados. E esses termos, porque o francês é primo do português, acaba parecendo com os nossos termos em língua portuguesa. Mas como assim? Como que uma língua pede emprestado termos da outra? Vou dar um exemplo. Hoje, a situação atual é a língua mais influente é a língua inglesa. Então, por exemplo, nós temos incorporado na língua portuguesa termos da língua inglesa. Vou dar um exemplo. E-mail. A gente usa e-mail, né? Mandei um e-mail para a professora, o IFPB mandou um e-mail dando um aviso e tal. Confira seu e-mail, checa o e-mail. E-mail é um termo em inglês, tá? Que nós incorporamos à língua portuguesa e hoje é uma palavra da língua portuguesa, mas tem origem no inglês. Por causa dessa influência, nós incorporamos esse termo e tantos outros. Então é assim que acontece, tá, gente? E é assim que aconteceu com essas línguas. Então a história dos povos, ela se mistura com a história das línguas, né? E isso é bem interessante. Ok, então agora vamos para as dicas. Pega o caderninho, por favor, e anota, tá? Palavras em português que terminam com dade, geralmente em inglês terminam com t, t-y. Por exemplo, cidade, city. Capacidade, capacity. Identidade, identity. Variedade, variety. Diversidade, diversity. Tá? Próxima dica. Palavras que terminam com ão em português terminam geralmente com ion em inglês, ion. Então, por exemplo, nação, nation. Criação, creation. Observação, observation. Emoção, emotion, tá? Próxima dica. Palavras que terminam com mente em português, geralmente em inglês vão terminar com ly, lê. Por exemplo, recentemente, recently. Aparentemente, apparently. Frequentemente, frequently. Oralmente, orally.
ok? Agora eu vou falar para vocês palavras que têm a mesma forma escrita e o mesmo significado. E elas terminam com AL, tá? Gente, a única diferença é a pronúncia. E se vocês quiserem praticar a pronúncia, repitam depois de mim, tá? Então vamos lá. Natural, total, casual, superficial, formal, informal, final. São escritas da mesma forma, tem o mesmo significado, o que muda é a pronúncia, right? Ok, tem muitas outras que vocês podem pesquisar, tá, gente? Essas são algumas que eu escolhi para trazer para vocês. E é muito legal, porque ajuda a gente demais. Mas tem um probleminha, tem os falsos cognatos. São aquelas palavras que são escritas de maneira bem semelhante, porém têm significados completamente opostos. E eles podem nos atrapalhar na prova do Enem, então a gente tem que estar atento. Essas palavras, elas, talvez lá na origem, elas tinham significados bem semelhantes, elas significavam a mesma coisa, mas quando cada povo começou a usar esse termo em uso ele foi sendo ressignificado, ganhando novos significados e acabaram tendo significados completamente opostos, tá? Alguns desses termos. Então vamos lá. Eu vou dizer pra vocês alguns, vocês podem encontrar no Google vários deles, mas eu vou dizer os principais. E eu quero que vocês anotem, tá? Então, pretend. Pretend, em inglês, não é pretender, tá? É fingir. Por exemplo, I'm pretending I'm reading. Tá de cabeça pra baixo, eu tô fingindo que tô lendo. Ou, passou alguém que... Ai, tô com vergonha de falar. Hi, hello. I'm pretending I'm talking on the phone. Eu tô fingindo que eu tô falando no telefone, tá? Ok, outra palavra é costume. Costume não é costume, tá? Costume é fantasia. My daughter loves princess costumes. A minha filha ama fantasia de princesa. Outra palavra, retired. Retired não é retirado, tá, gente? Retired é aposentado. Talvez você possa lembrar assim, ó, retirado do trabalho, aposentado. Então, my father is retired. Actually. Actually, em inglês, não significa atualmente, tá? Significa, na verdade, o fato é que, tá? Então, actually, for example, I speak Japanese. Actually, I speak English. Na verdade, I don't speak Japanese. Eu não falo japonês, eu falo inglês. Actually, na verdade, eu falo inglês. Actually, I speak English. Ok? Tá. Outra palavra. Realize. Realize em inglês não é realizar, tá? Realize é se dar conta, perceber. Where's my phone? Cadê meu celular? Oh, I realized I left it at my mother's house. Eu percebi, me lembrei, me dei conta que deixei na casa da minha mãe. I realized, eu me dei conta. Não é realizar, tá? Próxima. Lunch. Lunch não é lanche, é almoço, tá? Lunchtime, hora do almoço. Essa daqui confunde muito. Push. Push, em inglês, não é puxar, é empurrar, é o contrário. Então, push, push, empurrar, tá? Outra palavra, data. Data não é data, data é date, termina com E. Data é dados, por exemplo, os dados de uma pesquisa, tá? E outra palavra que também confunde é prejudice. Prejudice não é prejuízo, é preconceito, tá? Prejudice. Tem outras palavras que vocês podem pesquisar no Google, mas essas são algumas principais, tá, gente?
Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham anotado tudo. E se vocês quiserem praticar a pronúncia, vocês escutam o vídeo de novo e repetem depois de mim, tá? Thank you very much, have a nice day. Muito obrigada, tenham um ótimo dia. I hope to see you soon, espero vê-los em breve. See you next time, vejo vocês da próxima vez. Bye bye!